Vamos agora, então, entender o porquê desse movimento de última hora, porque a gente conversa com o senador Rodrigo Cunha, que é relator do projeto, que está ao lado da Isabel Mega. É com você, Isabel. Oi, Jairo. Bom dia novamente para você. Bom dia ao senador Rodrigo Cunha, que topou conversar com a gente, explicar o que aconteceu de ontem para hoje com essa decisão dele de retirar a taxação de compras internacionais de até $50. Senador, o senhor já tinha, essa previsão de que assumiria a relatoria do projeto de lei do Mover antes dessa conversa toda de se colocarem matérias estranhas, os jabutis, da taxação, a emenda do petróleo, entre outros. Mas se fala muito também em um componente eleitoral pelo momento que a gente está vivendo. Então, o que nos bastidores anda circulando é que a decisão do senhor teria sido motivada também pela disputa à Prefeitura de Maceió. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Tem componente eleitoral? Qual que foi a justificativa? Bem, Isabel, bom dia a todos. Se me permita, eu vou começar falando da introdução que foi colocada aqui, de que todos foram surpreendidos ontem com o relatório que eu apresentei. Aí na própria apresentação fala, porque foi feito um acordo entre a Câmara e o governo. E isso está se tornando, inclusive, uma constante. E temos que lembrar que existe um outro poder, que inclusive é uma casa revisora, que é o Senado Federal. Então o Senado Federal não fez parte de qualquer tipo de acordo com a Câmara e o governo sobre esse assunto. Então a surpresa não se deu aqui dentro do Senado, a surpresa se deu nesses outros poderes. Então aqui nós temos nossas prerrogativas e autonomia para isso. E te respondendo, nós estamos aqui falando de um assunto importantíssimo para o Brasil, que se chama um programa Mover, que ele trata da modernização, do incentivo, do estímulo aos automóveis sustentáveis, à indústria de automóveis sustentáveis, ao projeto de descarbonização muito forte que coloca o Brasil no patamar internacional. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto climático e as mudanças climáticas já chegam a todos nós brasileiros e antes não chegavam. E o Brasil tem que tomar atitudes e uma delas é estimular novas tecnologias para poluir menos, para estimular a descarbonização e, inclusive, atualizar a nossa malha automobilística, trazendo aqui os melhores automóveis e estimulando aqueles que realizarem aqui os investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, este é o projeto. E eu não caí de paraquedas nesse projeto. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista, que é tanto Câmara e Senado da eletromobilidade. Então, eu estou dentro do segmento, faço palestras, eu acompanho os seminários e é um assunto que desde sempre eu venho construindo, inclusive em acordo com o governo, sobre esse projeto importantíssimo que vai investir R$20 bilhões nos próximos 4 anos no Brasil. Então, a surpresa foi ter inserido, através de uma artimanha legislativa, conhecido como um jabuti, um corpo estranho que foi exatamente a taxa das blusinhas. Uma discussão extremamente sem nexo nenhum com o tema que nós estamos falando aqui. Então a surpresa se deu foi na Câmara, não é no Senado. Então aqui o nosso objetivo vamos falar do Mover, a taxação das blusinhas, a gente pode comentar sobre isso, mas é um assunto que não tem pertinência com o projeto que foi apresentado. E o Senado Federal tem a sua prerrogativa, é um poder independente e assim vai agir. O senhor está um pouco incomodado com o fato de terem puxado isso para a esfera eleitoral lá de Alagoas? Bem, eu acredito que isso não contribui nada para que o Brasil vá para frente. Inclusive, aqui a gente vai começar a falar sobre a política em Alagoas. Então, o Brasil inteiro está assistindo e não tem qual é o interesse das pessoas. Elas querem saber se vai gerar mais empregos, vai pagar menos impostos. É isso que interessa. Então, eu acho que essa justificativa da minha postura com esse tema, mostrei a pertinência e quem acompanha a minha história sabe que eu nunca fui a favor do aumento de impostos. Inclusive, nesse caso específico, não vai ser essa taxação que vai trazer um efeito prático para o varejo. Vou dar um exemplo. Aqui a gente está falando para o Brasil inteiro. Então, um dos produtos que mais são vendidos da China pelos sites são as capinhas de celular. Uma capinha de celular que custa hoje R$10, ela vai passar a custar R$12, comprando fora. Aqui custa no mínimo R$40. Então, vai aumentar a arrecadação, porque as pessoas vão continuar pagando 12 em vez de pagar 40, e o setor do varejo não vai resolver esse problema. Então, nós temos que criar outras soluções. Temos, sim, que ter uma segurança na desoneração, inclusive nesse assunto específico de taxação. É muito importante falar isso. As compras internacionais hoje já são taxadas desde agosto do ano passado. Vamos rememorar, a CNN ela noticiou bastante isso, que o governo, em agosto do ano passado,
tentou taxar em 60% as compras até $50. E aí voltou atrás e isentou essas compras, como já era previsto, e criou um novo programa para isso, que se chama Remessa Conforme, onde ficou estipulado que 17% do ICMS, através de um acordo com o CONFAZ, seria cobrado de todas essas compras e assim estão sendo feitas. Quem compra pelos sites sabe que teve um aumento nos últimos 9 meses. Então, até o tempo de maturação não aconteceu para avaliar se foi certo, se foi errado. Então, é necessário e olhar para esse programa da Remessa Conforme com muita atenção, porque ele criou novas regras, é muito mais rígido, as empresas aderiram, as maiores marketplaces internacionais aderiram e tem que saber qual foi o efeito prático disso. Então, se a gente está falando aqui fortalecer o varejo, eu trouxe um exemplo aqui, que eu falei da capinha, como pode falar da blusinha, como pode falar da casinha do cachorro ou qualquer outra situação. Então, é necessário que o varejo se adapte e não tente fechar a barreira dessa maneira, porque não é isso que vai resolver o problema. Jairo, tem pergunta aí do estúdio para o senador, né? Temos sim. Estamos aqui com os nossos analistas. Podemos começar, pessoal. Vamos lá. Senador Vitor Irajá aqui. Senador, o senhor defendeu exatamente a importância do projeto Mover, né, que trata exatamente sobre esses benefícios em relação aos impostos para o setor automotivo. E eu queria entender se na avaliação do senhor exatamente retirar esse texto, como esse trecho do texto, né, em relação à taxação dessas compras internacionais, o texto teria que voltar para a Câmara a partir dessa alteração. Isso não pode, inclusive, impactar de fato a tramitação e impedir a aprovação desse texto na Câmara dos Deputados, como ontem sinalizou o presidente Arthur Lira? Bom dia. Bem, bom dia. É importante retomar um tema que eu falei aqui, que é a prerrogativa do Senado Federal. Então, nós não podemos aqui tolher a nossa atuação. Temos aqui vários senadores que apresentaram emendas, inclusive emendas pertinentes sobre o tema, emendas que colaboram e fortalecem esse sistema de incentivo e apoio à indústria automobilística. Inclusive, aqui eu vou mencionar uma situação. Essa decisão minha não está sendo e não foi tomada fechado dentro de um gabinete, não foi isso. Eu visitei vários ministros, tenho aqui a nota técnica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sugerindo 11 alterações, supressões ou modificações, todas foram acolhidas. Tenho sugestões do Ministério de Minas e Energia, uma retirando 11 artigos, outra sugerindo outro, todos foram atendidos, ou seja, é a possibilidade de mexer. Tem situações que foram inseridas no projeto original que vai tirar um pouco do brilho ou do incentivo que o programa Mover já estava prevendo. E nós vamos mexer nisso, ou seja, necessariamente vai voltar para a Câmara dos Deputados. E não é isso, não é essa pressa que vai fazer com que a gente aprove algo de qualquer forma. Inclusive, no próprio relatório, estou inserindo um artigo para convalidar os atos feitos nesse limbo jurídico, né? Lembrando aqui que esse assunto mesmo que estávamos falando sobre a aprovação desse projeto específico não era nem para existir. A gente devia estar falando aqui sobre a medida provisória que foi colocada para o Congresso Nacional, que já estava em vigência por 120 dias e finalizou no último dia 31. Então, sequer foi votada a medida provisória, não foi instalada a medida provisória. Aí surgiu um outro projeto de lei, teve alterações que não são pertinentes ou não são de acordo com aquilo do projeto inicial, que o governo também apoia, que o setor também apoia, e as alterações foram feitas. Então, vai retornar para a Câmara dos Deputados, sendo acolhido o nosso parecer nesse sentido, inclusive com a retirada das blusinhas, da taxa das blusinhas, desse projeto que não tem relação nenhuma com o tema. Relatora, aqui agora é a Débora Bergamasco, analista, estou falando aqui de Brasília. Bom dia. Gostaria de saber, porque ontem eu estive no Congresso, eu e o meu futuro parceiro no Jornal 360, que a gente estreia na próxima segunda-feira. Mas, senador, conversamos com representantes do setor de biodiesel e eles disseram que foi incluído também um jabuti ou algum trecho que contraria os interesses dos produtores do biodiesel, em detrimento, para ajudar, no fim das contas, o setor de carros elétricos. O senhor está sabendo dessa insatisfação? E se o senhor estiver sabendo, o que é exatamente? Conta para a gente o que é essa insatisfação do setor do biodiesel que estava em peso ontem lá no Congresso.
Bem, primeiramente, boa sorte no novo programa 360. Com certeza estarei acompanhando também. Obrigada. E nesse assunto específico, realmente foi mais uma alteração feita num projeto de lei originário que tem como objetivo estimular novas fontes de combustíveis que sejam renováveis e sustentáveis. Nós aqui no Brasil temos, por exemplo, uma fortaleza que é a indústria do álcool. E essa alteração, ela envolve biodiesel, envolve álcool, que faz com que um determinado componente, que se chama NOx, seja sobretaxado, ou seja, desestimula esse tipo de combustível que pode criar, que pode fazer parte dos automóveis flex, dos automóveis híbridos em relação com o carro elétrico. Então, só o automóvel elétrico aqui no Brasil não vai pegar de uma hora para outra. É necessário ter essa simbiose, é necessário ter esse complemento. Então, esse corpo também estranho, essa situação que não fazia parte da negociação inicial, ela foi colocada e todo o setor se mobilizou. O governo também apoia essa retirada e assim será feito. É o mesmo assunto que eu estava conversando aqui com a Isabel. Nós não vamos deixar de retirar um assunto que vai prejudicar o setor do álcool, por exemplo, porque vai ter que retornar para a Câmara. Acredito que lá o presidente Arthur Lira vai analisar, inclusive ele tem uma excelente relação com o setor sucroalcooleiro e também já foi procurado por isso e vai dar sequência, vai observar que realmente prejudicaria o setor, o interesse dele e também do governo não é esse, então tem que ser retirado. Senador, desde ontem, com quem o senhor já conversou para até explicar, não só jornalistas, né, essa decisão? Aqui quem está falando é a Basileia Rodrigues, também aqui de Brasília, acompanha o senhor já tem bastante tempo, né, senador? Então, o senhor foi a notícia de ontem, está sendo a notícia de hoje, foi como se tivesse jogado a bola para fora de campo. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou com ministros do governo para explicar ou pontuar essa alteração que o senhor fez? Porque a grande dúvida, entre muitas, que ficou mas por que ele fez isso? Ele não é do grupo político do Lira? Em Brasília, primeiramente, desculpa não ter respondido ao WhatsApp aqui, realmente tá uma loucura, mas eu também acompanho você há bastante tempo e nesse assunto específico, como eu falei aqui, eu trabalhei nesse tema, desde quarta-feira eu venho trabalhando, então inclusive aqui eu tive uma reunião com o ministro Fernando Haddad, na quinta-feira, feriado, passou meia hora, inclusive com a grande paciência e didática, explicando todo o surgimento dessa isenção, que é um acordo internacional que se chama de minimis, de taxação de pequeno porte, e explicou realmente que para o governo é importante arrecadar essa situação, mas naquele momento eu não firmei nenhum compromisso. Fiquei ali, como é o meu papel, ouvindo todos, conversei com o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, conversei com o ministro Alexandre de Minas e Energia. Então, colhi informações para tomar a melhor decisão sobre vários temas. O principal deles é o mover. Nós estamos falando aqui, só a apresentação da medida provisória já trouxe concretizado ou também já compromissado 100 bilhões de reais de investimento para o Brasil no setor de eletromobilidade. Além disso, está fazendo um aporte de um benefício financeiro de 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos, ou seja, é algo de extrema importância. Por isso eu conversei com todos e tenho uma grande responsabilidade, como conversei com senadores. E muitos me disseram que estavam extremamente desconfortáveis em votar no projeto aprovando as taxinhas das blusinhas. Eles não querem, muitos senadores, a grande maioria dos que me procuraram disseram: Rodrigo, a gente vai ter dificuldade porque eu não quero ser a favor da taxação das blusinhas. Então isso também foi um componente muito importante para a minha decisão. O presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, todos vocês conhecem, é um diplomata, é uma pessoa republicana, não fez interferência sobre o meu relatório, deixou com autonomia e cumpriu o compromisso que teve comigo para relatar o mover. Eu repito aqui, eu sou presidente da Frente de Eletromobilidade, há mais de 1 ano e meio venho trabalhando nesse programa mover no Brasil inteiro e conseguimos, e eu passei para eles essa informação de que vamos aprovar o mover, mas esse outro projeto não diz respeito ao tema, esse outro projeto traz uma insegurança jurídica para o Brasil gigante, que é isso que afasta os investidores. Repito aqui, em agosto do ano passado, o governo queria taxar em 60% as blusinhas. Voltou atrás, criou um programa do governo
que se chama Remessa com Fome. Programa esse que já taxou em 17%, lógico que é um imposto estadual, que é um imposto do ICMS, com acordo com o CONFAS, de maneira igual para o país inteiro, e criou um sistema rígido de transparência. As empresas agora estão tendo um controle muito maior, aderiram a esse programa, e é dessa forma que a gente vai conseguir evoluir. E repito mais uma vez, eu tenho uma grande preocupação com a geração de empregos e a manutenção dos empregos aqui no Brasil, eu sei disso, mas eu trouxe um exemplo no início que eu vou repetir agora, porque eu sei que muitos outros telespectadores chegaram nesse momento. Eu dou um exemplo prático, que é um dos produtos que é mais vendido pela internet hoje, vindo de fora, que são as capinhas de celulares. Uma capinha de celular hoje é vendida a R$10. Se ela tiver um acréscimo de 20%, ela vai para R$12. Isso vindo de fora. Aqui, quem vende uma capinha não vende por menos de R$40, R$50. Então, o consumidor vai pagar mais caro, não vai resolver de maneira prática o problema do varejo e só vai fazer com que o governo arrecade mais. Então, é essa conta que precisa ser resolvida. E respondendo também, se eu conversei de ontem para hoje, nós suspendemos, eu li o relatório, suspendemos a votação ontem, tivemos uma reunião de líderes lá. Também fui firme nos nossos pontos, não tivemos acordo e realmente agora ir para o voto. Então não vou retirar do relatório porque não é meritório. Inclusive este assunto das taxinhas é algo que tem que ser muito bem trabalhado, porque senão não vai atender o que o varejo quer e vai prejudicar aqueles que menos podem pagar. E falou com o presidente da Câmara também, só para ficar claro, senador. Bem, com o Lira, apesar de ser de Alagoas, todos vocês acompanham e até tentaram criar uma relação de um assunto local, que não tem nada a respeito disso. O Lira, ele tem as suas prerrogativas e trata da Câmara dos Deputados. Então, aqui no Senado, nós temos um outro presidente, que é o Rodrigo Pacheco, a quem eu me remeto. Então, o Lira, pelo que eu sei também, ele não faz uma interferência sobre os relatores da Câmara dos Deputados, não vai fazer também sobre os relatores aqui no Senado. Inclusive, quem deveria procurar não seria ele, né? Eu acho que ele fez o papel dele, ele fez um acordo e, como ele está colocando, cabe ao governo saber se vai querer que esse acordo seja cumprido ou não. Então, também seremos nós, senadores aqui, que vamos demonstrar aqui o nosso papel, né? Então, o nosso papel é o quê? É voltar, aprimorar os textos, tirar jabutis e colocar cada um a sua digital, dizendo como é que se posiciona para que o eleitor, o cidadão em casa, identifique para saber se aquela pauta que é defendida pelo seu representante se identifica com ele. Muito obrigado pela entrevista, senador. Tem mais alguma pergunta daí do estúdio, Jairo? Então, nós vamos encerrar agora. Isabel, muito obrigado também por nos auxiliar na condução da entrevista, pelas suas perguntas e também pela sua apuração. Nós conversamos com o senador Rodrigo Cunha, relator do projeto Mover. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado.